E aí, galerinha do sétimo ano, gostaram do meu background? Ficou bem bacana, hein? Pois é, eu também gostei. Então, galera, hoje nós vamos tratar de um outro assunto, que é o assunto aí de sujeito. É um assunto bem tranquilo, é um assunto bem facinho, tá? Então, acompanhe aí na explicação, beleza? Então, vamos lá. O que que vem a ser o sujeito? O sujeito, opa, vou tirar aqui que está atrapalhando. Opa, agora melhorou. Então, o sujeito é o ser de quem se declara algo no predicado. Pode praticar, sofrer a ação do verbo ou ser atribuída uma característica. Tudo certo? Então, tem muita gente que fala que o sujeito é aquele que pratica a ação. Também, o sujeito ele também pratica a ação, mas ele também pode sofrer ação. E também existe a possibilidade do predicado se referir ao sujeito demonstrando a sua própria característica. Então, o sujeito não só praticação. E nós temos até situações onde existe uma ação do verbo, mas não existe o sujeito. Olha só que interessante. Então, vamos observar aqui. Marcos comprou pães e ovos. O sujeito é Marcos, né? Porque o próprio predicado vai determinar quem é que está praticando essa ação aqui. Que no caso foi o Marcos que comprou o pão. Aí a próxima diz: a loja foi assaltada à noite. Tá? Então, a loja que assaltou ou ela foi assaltada? Ela praticou a ação ou ela sofreu a ação? Então, a loja sofreu a ação de ser assaltada. Então, ela também é sujeito, mesmo sofrendo a ação. E Ângela é inteligente. Então, quem que é inteligente? É a Ângela, né? Então, o predicado, junto com este verbo de ligação, atribui inteligência à Ângela, ou seja, aqui a Ângela não pratica ação, a Ângela não sofre ação, mas existe um predicado que demonstra a característica da Ângela. Então, Ângela, nesse caso, é o meu sujeito. Tranquilo, gente? Então, vamos aqui no sujeito determinado, galera. Então, o sujeito determinado é aquele que a gente vai perceber aí, onde vai ter essa atribuição aí do verbo na sua localização, na sua exposição. É o sujeito observável, tá? E uma coisa que é interessante em relação ao sujeito, galera, é que ele não vai ser formado não somente por uma palavra. Pode acontecer de eu ter um sujeito com diversas palavras. E aí a gente tem várias atribuições que vão justificar o sujeito juntamente com o seu núcleo. Então, por exemplo, a criança chorava bastante. Meu sujeito, quem é que chorava? A criança. Tudo certo? Agora aqui, ó, a criança fantasiada chorava bastante. Então, quem é meu sujeito? Meu sujeito é criança fantasiada. Tá? Então, a criança fantasiada, tudo isso é meu sujeito. E a criança pequena fantasiada chorava bastante. Quem é meu sujeito? A criança pequena fantasiada. Esse é o meu sujeito. Tudo isso aqui é o meu sujeito. E mais do que isso, a pequena criança de óculos fantasiada chorava bastante. Então, meu sujeito é tudo isso aqui, ó. A pequena criança de óculos fantasiada. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Ué, professor, não é só criança, não? Criança é o núcleo desse sujeito todo, tá certo? E nós vamos falar mais à frente aí sobre isso, tá certo? Então vamos continuar. Eu comentei agora que existe o núcleo do sujeito. E o que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. É aquilo que o verbo faz referência direta a ele, né? Porque se eu observar, por exemplo, quem chorava bastante? A pequena fantasiada que chorava bastante? Pequena chorava bastante? Não, quem chorava bastante? A criança. Ou seja, a criança é o termo mais importante que o verbo vai atribuir a alguma ação ou algo relacionado
ao sujeito. Então, por isso que criança é o meu núcleo. Tudo certo? Então prestem atenção nisso, tá? Eu vou comentar logo à frente que o núcleo, o sujeito, ele pode ser formado por qualquer classe gramatical de palavra, tá certo? Mas é importante perceber que na maioria das vezes, o sujeito será formado por um substantivo. Na maioria das vezes, nem sempre, tá? Nem sempre. Então, adiante. Então, como eu acabei de comentar, nós temos aí, vou colocar aqui embaixo, beleza? Nós temos aí que variadas classes de palavras podem ser sujeito. Ou seja, um substantivo pode ser sujeito, um pronome pode ser sujeito, um numeral pode ser sujeito, ou seja, qualquer uma dessas classes gramaticais pode ter atribuição de sujeito, gente. Então, por exemplo, o carro acelerava nas curvas. Quem é o sujeito? O carro. Quem é que acelerava? O carro. Carro, qual é a classe gramatical de carro? Como é que é? Não entendi. Substantivo, exatamente. Olha esse caso aqui agora. Ele era o mais legal da turma. Quem é o meu sujeito? Quem era o mais legal? Ele. Mas qual é a classe gramatical de ele? Pronome. Beleza? Então, ele é sujeito e a classe gramatical é pronome. Beleza? O primeiro a chegar ganha chocolate. Quem é que vai ganhar chocolate se chegar? Quem é que vai... Qual é o colocado que vai ganhar o chocolate? O primeiro. O primeiro é um numeral. Então, o numeral, neste caso aqui, está fazendo a função de sujeito, gente. Ou seja, como eu havia dito lá no slide anterior, na maioria das vezes o sujeito será o substantivo, mas nem sempre. E aqui estão algumas exceções aí para vocês perceberem isso, beleza, galera? Então vamos continuar aí. Aí nós vamos já para a parte de classificação. Opa! Colocar bem aqui, de classificação do sujeito. Então, a minha primeira classificação é de sujeito simples. E o que vem a ser o sujeito simples? O sujeito simples é quando eu tenho a atribuição em relação ao predicado a um núcleo. Como assim, professor? Um núcleo? Eu não falei para vocês que... Eu vou até voltar lá para vocês verem. Eu não falei para vocês, ó, nesse caso aqui... Eu não falei para vocês que o núcleo é a parte mais importante do sujeito? Ou seja, não importa a quantidade de palavras que tem no sujeito. Se tiver um núcleo igual aqui no caso a criança, vai ser sujeito simples. Beleza? Então, lá no exemplo diz o seguinte, ó. Meus amigos foram à minha festa. Quem é sujeito? Quem é que foi à festa? Os amigos. Então, os amigos aqui é o meu sujeito simples. Tomem cuidado com uma coisa que é bem importante. E muita gente erra nisso daí e é uma coisa muito simples de entender. Você percebe que só tem uma palavra que o predicado faz referência para determinar como sujeito? Que palavra é essa? Amigos, né? Que inclusive é o núcleo desse sujeito aqui. Mas eu só tenho um núcleo, então eu tenho sujeito simples. Não é porque amigos está no plural que o meu sujeito será composto ou que eu terei mais de um núcleo. O núcleo não importa se ele está no singular ou no plural. Se tiver um núcleo só, o sujeito é simples. Tudo bem? Entendido isso, galera? Então vamos continuar. O sujeito composto vai ser formado por mais de um núcleo, tá? Quando eu tiver uma referência do verbo ou do predicado ao sujeito que tem mais de um núcleo, eu tenho sujeito composto, beleza? Então, o exemplo aqui, ó. Cães e gatos são inimigos mortais. Quem são inimigos mortais? Opa, aqui ficou no singular, né? Então, não é singular, é no
plural, porque tem que ter a concordância correta, né, galera? Por favor, né? Vamos lá. Vamos voltar lá. Vamos lá. Tá, chegamos. Então, cães e gatos são inimigos, agora sim, tá certinho, mortais, né? O que acontece? Como que eu sei que isso é o sujeito composto? Porque agora o verbo ou o predicado vai fazer a referência a mais de um núcleo. Ou seja, tem mais de uma palavra importante para que o predicado ou o verbo está atribuindo. Então, no caso, que palavras são essas? Cães e gatos. Ou seja, eu tenho agora 2 núcleos, beleza? Que vão fazer referência ao predicado. Por isso que eu chamo de sujeito composto. Tudo bem, galera? E o sujeito desinencial. A gente escuta bastante que o nome desse tipo de sujeito é sujeito oculto. Não tem problema também chamar de sujeito oculto. Mas por que eu gosto de chamar mais de sujeito desinencial? Porque eu consigo identificar pela desinência do verbo quem é o meu sujeito, ou a quem, pelo menos, o meu verbo está fazendo referência. Desinência, professor, o senhor falou em inglês agora comigo. O que vem a ser a desinência do verbo? A desinência do verbo é essa partezinha aqui do verbo, ó, que vai concordar com a pessoa, né? Que pessoa é essa? Primeira, segunda e terceira pessoa, ou do singular ou do plural, tá? Então, quando eu digo assim, ó, comi bastante no almoço, quem comeu? Vai fazer referência ao pronome eu. Eu comi bastante no almoço. Só que o pronome eu, ele está elíptico aqui, ó. Ele não está aparecendo. Ele está subentendido. Ele está implícito. E eu consigo identificar que pronome é esse pela desinência do verbo, por este finalzinho aqui do verbo. Porque eu não consigo usar outro pronome se não for o eu. Porque se eu usar outro, vai ficar errado. Ó. Por exemplo, tu comi bastante no almoço. Não dá certo. Nós comi bastante no almoço. Também não dá certo. Ela comi bastante no almoço. Não dá certo. Qual o único pronome que dá certo aqui? Eu. Por quê? Pela desinência do verbo. Então, por isso que ele é chamado de sujeito desinencial. Beleza, galera? Tranquilinho aí? Bem tranquilo isso, né? Então, vamos lá. E o sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado, ele é um pouco parecido com o sujeito oculto, tá? Ou desinencial. Só que lá no sujeito desinencial ou oculto, eu consigo determinar que pronome que é pela desinência do verbo, né? Mas, observe que nesse caso aqui, a desinência do verbo, ela pode dar uma pista de quem seja, mas é uma pista imprecisa, porque se eu colocar qualquer coisa ali, vai dar certo. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, eles fugiram a pé, dá certo? Dá certo. Se eu disser, as pessoas fugiram a pé, dá certo? Também dá certo. Se eu disser, as galinhas fugiram a pé, dá certo? Também dá certo. Ou seja, quem é que fugiu a pé? Não sei. Pode ser qualquer pessoa, beleza? Então, se eu não consigo determinar quem que fugiu a pé, mesmo aqui com essa desinência desse verbo aqui, quer dizer que eu tenho um sujeito indeterminado. Eu não consigo determinar quem é que fugiu a pé nesse caso aqui. Por isso que é chamado de sujeito indeterminado. Tá? Tem uma dica que é muito interessante, que é o seguinte: quando eu tiver este verbo aqui na terceira pessoa do plural, tá? E sem o sujeito aparente, né? Eu vou ter sujeito indeterminado. Tranquilo, galera? Beleza? Bacaninha, né? Então vamos continuar. Vamos voltar aqui, ó. Tá bem aqui em cima aqui agora. E o sujeito inexistente? Uai, professor, sujeito inexistente? Como que é sujeito e é inexistente ao mesmo tempo? Existe a possibilidade de eu ter alguns verbos impessoais que não denotam que sujeito praticou a ação.
Quando isso acontece, nós vamos chamar de oração sem sujeito ou que o sujeito é inexistente. E eu tenho alguns casos que vão dar a característica de sujeito inexistente. Primeiro, quando eu tenho um fenômeno da natureza, quando o verbo está relacionado ao fenômeno da natureza, quando eu tiver o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, quando eu tiver o verbo haver, que vai substituir os verbos ocorrer, acontecer e existir, beleza? E também quando eu tiver o uso do verbo de ligação, tá? Atribuindo a tempo. Então, vamos ver aqui esses casos, ó. Choveu de madrugada. Quem que pratica essa ação? Ah, Deus pratica essa ação, professor. Sim, tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito, mas na prática, quem é que está fazendo essa ação? Alguém faz? Ah, professor, a nuvem faz a ação de chover. Será que é só nesse sentido que se dá a ação? Então, a gente percebe que não existe nenhum ser que pratica a ação de chover. Então, por isso que o sujeito é indeterminado. Percebe isso? Choveu de madrugada. Ninguém chove. Tudo certo? Ninguém chove. Depois, quando a gente for fazer as atividades, eu vou explicar uma situação onde eu uso alguns fenômenos da natureza, verbos que denotam o fenômeno da natureza, onde existe sujeito simples ou composto. Ou seja, onde existe sujeito que pratica ação. Mas eu vou explicar isso no exercício, tá? Para vocês não ficarem confusos agora, eu vou deixar a explicação do jeito que está aqui, tudo bem? Então, ninguém pratica a ação de chover. Então, por este fato, o sujeito é inexistente. Então, tudo que está associado a fenômeno da natureza, o meu sujeito será inexistente. Choveu, nevou, trovejou, todos esses verbos que estão relacionados à ação da natureza, nós vamos chamar de sujeito inexistente, tá? Olha aqui, ó. Faz anos que não o vejo. O verbo fazer, quando ele está no sentido de tempo decorrido, eu também vou ter um sujeito inexistente. Ninguém pratica a ação de passar o tempo. Então, por isso que o meu sujeito é inexistente. Olha o outro caso aqui. Houve tumultos no banco. Quando eu tenho o verbo haver, que vai substituir o verbo existir, acontecer ou ocorrer, eu também tenho um sujeito inexistente. Se eu trocar aqui, por exemplo, existiram tumultos no banco. Deu certo? Deu certo. Aconteceram tumultos no banco. Deu certo? Deu certo. Ocorreram tumultos no banco. Deu certo? Deu certo. Então, quando o verbo haver estiver substituindo esses três verbos, eu tenho um sujeito inexistente, porque ele será um verbo impessoal, tá certo? E outra coisa, o verbo fazer também, no sentido de tempo decorrido, ele também é verbo impessoal, tá bom? E aqui, ó, são 10h30 da noite. Quem é que pratica a ação de dar hora, ou de passar hora, ou de passar tempo? Não existe um ser que tenha essa atribuição. Então, por isso que eu tenho um sujeito inexistente aqui. E principalmente quando eu tenho o verbo de ligação, que é este verbo são aqui, e que ele está relacionado a tempo decorrido. Então, também terei um sujeito inexistente neste caso. Então, a atividade de vocês da página 137 e 138, beleza, galera? Então, muito obrigado por ter assistido ao vídeo, tá? E se você não entendeu, volte lá o vídeo no ponto que você não entendeu, assista novamente até você compreender, tá, o que está sendo dito, tudo certo? Não esqueça de colocar o seu nome lá na presença, para confirmar a presença lá nos comentários do vídeo, tá? Com a sua série e a sua turma, beleza? Para a gente poder anotar a frequência de vocês lá, tá? E outra coisa, gente, coloquem sugestões, o que vocês acham interessante que se ponha no vídeo, para a gente continuar melhorando mais ainda o vídeo, beleza, galera? Então, beleza, galera, abração e até a próxima aula.